Boa noite, meus irmãos. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer também a todos aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Que você seja muito bem-vindo, possa curtir o nosso canal, dar um like aí e também assinar aí o sininho para você ter as notificações das nossas mensagens através do nosso canal. É um grande privilégio, uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor nessa noite, e tenho certeza que vai falar aos nossos corações, porque ela é viva e eficaz. Convido a todos para que possamos abrir a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar meditando nesse texto. Vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos for outorgado. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, ela está aberta, por isso fale os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Quem aqui, algum momento da sua vida, já passou por algum tipo de sofrimento? Alguns podem até levantar as duas mãos, dependendo da história de vida, não é? Eu acredito que todos nós, sem dúvida nenhuma, a partir do momento em que nós nascemos, já há um sofrimento, inclusive para o bebê. Sair da placenta quentinha, naquele líquido gostoso, para ele, né? É um choque térmico, né? Primeira vez respirando esse ar poluído nosso, né? Já é um desafio, um tipo de sofrimento para o bebê. E eu me recordo, meus irmãos, que quando adolescente, eu me lembro dessa situação em que eu passei por uma fase em que eu não enxergava em nenhum momento a mão de Deus naquela situação. Eu, quando tinha por volta de 15 ou 16 anos, eu conheci uma moça através da internet. Naquela época era MSN, Orkut, né, para poucos mais antigos aí. E então eu acabei me envolvendo com uma história, né, dessa moça. Na primeira conversa que nós tivemos, essa moça, ela acabou relatando que ela sofreu um acidente. E nesse acidente a sua mãe foi vitimada, ela faleceu, a sua mãe. Seu pai, ele também ficou gravemente ferido, e como resultado desse acidente, ela havia tido sequelas no seu cérebro, alguns coálagos, né? E com isso o médico tinha dado uma perspectiva de vida para ela, de eu acho que 1 ano, ou menos do que isso. E eu, talvez na primeira conversa, já me apaixonei pela história, já me apaixonei por aquele rosto, né, que aparecia ali. E então, meus irmãos, conversa vai, conversa vem, comecei a me envolver. Quando de repente já me vi fazendo parte da história como herói, porque eu tinha um Deus que podia curar aquela moça. E de alguma forma poderia ser o companheiro dela. Essa era a minha expectativa. Mas, meus irmãos, a internet é algo muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado ao navegar pela internet, porque senão a gente pode naufragar, e essa é a verdade. Eu não tinha noção do perigo que estava acontecendo quando os meus pais tiveram ciência do que estava acontecendo. E então, quando os meus pais souberam, começaram a investigar, como preocupação de qualquer pai. Essa moça nunca aparecia, nunca a gente conseguia ver essa moça, nunca conseguia encontrar ela. A justificativa dela é porque ela é filha de um juiz, e ela, de alguma forma, poderia sofrer alguma forma de atentado, alguma coisa assim.
As coisas começaram a ficar estranhas demais, mas eu estava cego para aquela situação. Estava completamente cego. Foi então, meus irmãos, em que eu estava a ponto até mesmo de deixar a minha casa, por causa dessa moça que talvez nem nunca existiu, né? Eu me lembro de uma situação em que meu pai chegou num ponto extremo da situação, ele abrindo a porta do quarto e arrancando o fio da internet. Falou assim, olha, a partir de agora, isso aqui acaba. E eu fiquei, acredito que uns 2 anos sem internet. Imagine você com 16 anos sem internet, 2 anos, né? Às vezes é difícil a gente passar um dia sem olhar WhatsApp e Facebook, né? Imagine pelo menos uns 2 anos da sua vida sem internet. Eu passei por esse período. Sobrevivi, estou aqui. Desde então, meus irmãos, daquele dia em diante, eu lembro que eu fiquei, de fato, desolado. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Acabou aqui. E eu me lembro de olhar para uma cômoda que a gente tinha no quarto e olhar a Bíblia empoeirada por cima. Eu falei, Senhor, agora eu vou descansar nas tuas mãos. Eu não vou agir mais pelas minhas forças. Eu quero que o Senhor fale comigo. Caiu no Salmo 27. Salmo 27 falou muito ao meu coração de uma forma que uma paz inundou meu coração. E desde então, daquele momento então, meus irmãos, eu comecei a ver que a partir do momento de uma tribulação, de um sofrimento, Deus trabalhou na minha vida em algumas áreas. Trabalhou no meu caráter, trabalhou na minha vida espiritual, trabalhou na minha vida quanto filho. E desde aquele momento então, tenho marcas, inclusive em minha pele, através de uma doença que adquiri na época. E eu me lembro, hoje eu posso entender o agir de Deus em meio às tribulações. E nós, quando olhamos para esse texto aqui em Romanos, primeiro é importante a gente lembrar que a palavra-chave de Romanos é justificação. E isso é o que aparece já no primeiro versículo, olha lá, justificados, pois, mediante a fé. E o que é isso? O que significa justificação? Significa que através do sacrifício de Cristo, Deus deu um carimbo em nós. Escrito, está pago, foi pago. Através do quê? Do sacrifício de Cristo. E olha só que interessante, a justificação, ela produz algo. Está lá no versículo 1. Mediante a fé em Deus, nós temos o quê? Paz com Deus. A paz com Deus, meus irmãos, trata do nosso passado. Porque agora, quando olhamos para trás, não temos mais dívida. Imagine você comprar um apartamento de luxo, super caro, que talvez você, nem que você trabalhasse a sua vida inteira, você conseguiria pagar para esse apartamento. E você se vê endividado, e você olha para o seu passado e diz, não vou conseguir pagar isso. E de alguma forma alguém chega para você e fala assim, olha, saldei a sua dívida, está pago lá. Qual seria a sua situação diante disso? Paz. Mesmo você tendo feito uma escolha errada, escolhido um caminho errado, alguém foi lá, saldou a sua dívida e te deu paz. Então Deus trata do passado. E olha lá o que ele diz. Continuando aí. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos igualmente acesso à fé. Por que igualmente? Paulo utiliza esse termo igualmente. Porque, meus irmãos, todos vocês sabem que no Antigo Testamento, nenhum de nós, ou qualquer judeu, poderia chegar-se ao templo, ou chegar até o templo e oferecer um sacrifício pelos seus pecados, um sacrifício de louvor a Deus. O único que poderia fazer essa tarefa era o sumo sacerdote. Era ele quem poderia passar o Santo dos Santos, chegar ao Santo dos Santos, passar até o véu. E Jesus, quando morre na cruz, nos justificando, pagando o preço pelo nosso pecado, ele faz o quê? Rasga o véu. O acesso agora é permitido. Eu posso me achegar a Deus, eu não preciso me achegar a um sumo sacerdote para chegar a Deus. E outra coisa, meus irmãos, quando um gentil se aproximava de um templo, ele já era olhado torto por um judeu. Porque um gentil ele jamais poderia pensar na possibilidade de entrar num templo.
Então ele era separado da presença de Deus de alguma forma. E Deus, a partir de Jesus, é assunto aos céus, morto na cruz, acontece o que com o templo? Ele é destruído. O que faz entender, meus irmãos? Que agora nós temos acesso à fé de Cristo, e isso é de uma forma niveladora, não há judeu e gentil. Todos nós somos um povo, mediante o sacrifício de Cristo. Isso faz entender o quê? Presente, tá? Eu tenho acesso com Deus. E Paulo continua, olha lá. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha só que interessante, gloriamos na esperança da glória de Deus. O que isso significa? Isso trata do futuro. Um dia, com certeza, todos nós iremos partilhar da glória de Deus, ou todos aqueles que morreram em Cristo, nós vamos partilhar da glória de Deus. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que a gente não vai precisar mais usar bengala, a gente não vai precisar mais usar cadeira de roda, a gente não vai precisar mais tomar remédio para algum tipo de doença. Parece que isso em nós talvez ainda não cause esperança de alguma forma, neste mundo que nós vivemos. Então já pensou a possibilidade de você não sentir dor? Alguém gosta de sentir dor aqui? Acredito que não, né? Meus irmãos, como é bom saber disso, que teremos um corpo incorruptível. Já pensou na possibilidade que vai ter pessoas que pela primeira vez em sua vida vão poder andar? Já pensou a possibilidade de pessoas que pela primeira vez vão conseguir enxergar? Isso é se gloriar na glória de Deus. Trata do futuro. Até aqui, meus irmãos, muito tranquilo, muito gostoso nós entendermos a fidelidade de Deus para conosco, tanto no passado, justificando a gente, tanto no presente, dando-nos acesso à sua fé, e tanto no futuro, na esperança de que nós vamos gloriarmos num corpo incorruptível. Nos 3 tempos, Deus mostra que nós podemos confiar em Deus. É muito tranquilo até aqui. Mas olha que interessante, versículo 3. Aqui o tempo fecha. Olha lá. Esse versículo parece um pouco antagônico. E ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que quer dizer gloriamo-nos? Quer dizer alegrar-se. Não quer dizer que a gente pode se alegrar nas próprias tribulações, é isso mesmo? Eu entendi muito bem o que Paulo disse? Tudo bem para mim entender que eu posso me gloriar no céu, no corpo incorruptível, sem dor, sem remédio, sem bengala, sem cadeira de rodas. Isso é muito bom. Mas me gloriar no momento em que está doendo, em que eu estou sofrendo, que eu estou passando por momentos de angústia, como assim? O termo tribulação aqui, meus irmãos, ele vem do latim tribulum. Tribulum era um pedaço de madeira na época de Paulo, com cravos de metais, que ele era usado para debulhar cereais. Então o cereal era posto ao chão, como um café, por exemplo, para secar, e vinha o tribulum, que é esse pedaço de madeira pesada com cravos. E ele vinha passando por cima dos cereais. E qual que é a ideia? A ideia é separar a casca do grão. Porque o que você precisa é do grão, a casca não. É mais ou menos a ideia do arroz, né? Então, ou seja, Paulo utiliza essa palavra tribulação justamente para dizer o quê? Olha, o cristão vai passar por momentos na nossa vida em que o tribulum vai passar por ele. E que isso, de alguma forma, vai produzir alguma coisa em nós. Ele vai separar a casca da semente. Olha só que interessante, a nossa perspectiva começa a mudar. Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós temos falsas narrativas em nosso meio, em que o cristão, de alguma forma, ele é privado de provações. Ou porque ele depositou sua confiança em Deus, nada de mal vai acontecer em sua vida. Isso é uma falsa narrativa, tá? Então, ou seja, quando nós passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades, elas purificam e nos ajudam a eliminar a palha. Tribulação para Paulo também significava literalmente pressão, tá? Todo tipo de coisa que pode fazer pressão sobre o cristão. Por exemplo,
Meus irmãos, viver num mundo em que eu odeia Jesus não é fácil. Não é fácil. A pressão, a gente sofre pressão de privação, muitas vezes. Se você diz em algum grupo, ou determinado grupo de pessoas, que você é um cristão, de alguma forma as pessoas te olham de mau jeito, não é? Nós sofremos, para alguns irmãos, pressão de perseguição, até mesmo no trabalho, de alguma forma. Ah, aquele ali é crentinho, ó. Aquele ali é bobo. Pode passar a perna nele, que lá ele vai devolver o mal com o bem. Pode ficar tranquilo, né? Um tipo de perseguição, né? Pressão de impopularidade, solidão. Quem sofre muito com isso são os pastores, inclusive, tá? Todos nós podemos afirmar que algum dia nós já experimentamos algum tipo de sofrimento, dor ou angústia, tá? Afinal, como eu já disse aqui, desde quando a gente nasceu, a gente já começa a experimentar algum tipo de tribulação. Então, quando nós confiamos em Deus, por mais que as nossas forças se acabem, nós nos fortalecemos aonde? Na força do Senhor. Porque, meus irmãos, no momento da tribulação, muitas das vezes as situações elas fogem ao nosso controle. E quando as coisas fogem ao nosso controle, aí é complicado. Pense você, planeja uma viagem para ir para a praia, alguma coisa assim. Você passa, às vezes, dias, meses planejando. E, de repente, naquele dia que você resolve sair com o seu carro, vem uma grande tempestade. E você recebe um alerta dizendo assim, olha, não saia da sua casa. Está vendo uma frente fria prevista aí para 3, 4 dias. Qual a sua situação diante disso? Impotência, eu vou fazer o quê? Arrisco a minha vida a sair numa tempestade? Então, ou seja, quando as coisas saem ao nosso controle, parece que a gente fica impotente. E no momento da tribulação, meus irmãos, se nós confiarmos em Deus, nós conseguimos ver a mão dele a nos socorrer, e a partir desse momento nós esvaziamos as nossas forças e nos enchemos da força de Deus. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflição, porém, para o cristão, as tribulações, elas trabalham ao nosso favor. Não há sofrimento que nos separe de Deus. É isso que diz lá em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Cristo. Antes, as provações nos aproximam do Senhor e nos tornam mais semelhantes a Ele. Meus irmãos, vamos pegar aí Novo Testamento, dos apóstolos, quem foi que não sofreu? Vamos pensar na morte dos 12. Tirando João, que forma que foi a morte deles? Morreram na velhice com 90 anos, sentado numa cadeira, na varanda. Morreram de ataque cardíaco, né? Falência múltipla por causa dos órgãos. Foi bem tranquilo, não foi? E olha o caráter deles. Olha quem foi Pedro depois da tribulação. Depois em que ele passou a propagar o evangelho e pregar o evangelho. Olha o caráter de Pedro. Olha a transformação de vida. Está vendo como a tribulação não é tão ruim assim? Ela produz em nós algo bom, se nós confiarmos em Deus, tá? Segunda coisa que a tribulação ela pode contribuir. Quando nós confiamos em Deus, a tribulação ela passa a produzir perseverança. Está aí no texto, tá? No versículo 3, no final do versículo 3, começo do 4. Quando nós confiamos em Deus, a tribulação passa a produzir perseverança. Em algumas traduções aparece a palavra paciência. Tá? No grego, no original, está hipomone, que é paciência. Tá? Hipomone significa mais que fortaleza. Significa o espírito que pode vencer o mundo. Não significa o espírito que resiste passivamente, mas sim vence e conquista ativamente as provas e as tribulações. É esse o termo que Paulo utiliza aqui, a palavra muito forte. Qual é o exemplo disso? Todos aqui conhecem Beethoven, grande compositor. As suas composições estão até hoje e, de alguma forma, mudaram comportamentos de músicos ao redor do mundo. Poucos talvez sabem a sua história, mas Beethoven foi acometido de uma surdez.
eu vou falar para vocês, como músico, não tem nada pior do que ficar surdo. Como é que eu vou tirar uma música através do ouvido? Né? Se de alguma forma eu nunca tive contato com a música, de ler partitura, eu diria que é quase impossível se eu for surdo. Mas, uma frase interessante do Beethoven que ele diz assim, olha, agarrei a vida pelo pescoço. Ele não deixou se abater, meus irmãos. No momento de tribulação, quando ele foi acometido de uma surdez, o que ele fez? Ele pegava, colocava o seu piano em um tablado de madeira na sua sala, encostava o seu ouvido no chão, na madeira, e tocava as notas do piano. E ele sentia as vibrações. E com isso ele fez as belas composições que nós temos hoje. Agarrei a vida pelo pescoço. Isso significa hipomone. Hipomone. É não deixar se transparecer através das circunstâncias, não deixar se esmorecer. Sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. Que a partir do momento que a gente enfrenta as coisas sozinhos, a gente não é capaz. A gente não é capaz. Alguém disse uma vez para uma pessoa que estava passando por uma grande tristeza, ela diz assim, a tristeza dá cor à vida, não é certo? E a pessoa que estava passando por essa tristeza respondeu, certo, e eu me proponho a escolher a cor. Isso significa hipomone. E se tratando da palavra paciência, que é o mesmo que aparece aqui por perseverança, eu posso dizer claramente, meus irmãos, que a gente vive numa geração impaciente. Você quer ver um exemplo de impaciência? Trânsito. É que a gente mora numa cidade relativamente pequena, em que o trânsito é relativamente bom, de alguma forma, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente tem aquelas pecinhas, né, que andam na frente da gente, e de alguma forma que esquecem, né, por algum motivo ou outro, que existe uma pecinha chamada seta, né? E de repente ela está andando na sua frente e vira do nada. Sem mais, sem menos. Cruza a sua frente. E aí você passivamente responde, poxa, coitado, ele deve estar num dia mal, né? Coitado, ele deve estar passando por algum problema. Deixa ele, da próxima vez ele vai lembrar da seta. Né? Faz? Não. Primeira coisa, a gente vai testar a buzina para ver se ela está funcionando. E depois, se duvidar, ainda a gente fala alguma coisa, né? Eu já falei para alguns aqui, falei, toma cuidado com esse negócio de trânsito. Às vezes é o pastor que está na frente, viu? Então, toma cuidado. Então, não fala muita coisa não, tá? São Paulo mesmo, eu morro de medo de dirigir lá. Se por acaso bater em alguém lá, a chance de acontecer uma briga, alguma coisa, por impaciência, você pode ver. Quando bate no seu carro, a primeira coisa que você sai é para ver o que aconteceu com o carro. Depois você pergunta se houve vítima, alguma coisa assim. Mas a preocupação sua é com o bem material. Outra questão de impaciência, com a nossa geração hoje, de jovens e adolescentes. Impaciência. Hoje a criança ela é ensinada a ter tudo na hora que ela quer. E ela faz isso através do quê? Da birra. Né? E não é só criança que faz birra não, adolescente também, chantagem, outras coisas assim. Né? Hoje, infelizmente, a gente está perdendo os limites. Né? A gente quer o amor do nosso filho, mas a gente perde o respeito. E aí, os nossos filhos começam a mandar na gente, de alguma forma. Mas, por exemplo, quando você quer comer uma pamonha, você faz o quê? Você vai no mercado e compra, né? Agora, antigamente, se a gente perguntar para alguns irmãos aí, chegava domingão à tarde, ia fazer o quê? Ia lá na roça, pegava o milho, ralava o milho, espremia o milho, cozinhava, pegava a palha, fazia a conchinha, ponhava o creme lá dentro, embrulhava a pamonha, deixava na água, deixava ferver. Aí a criança chegava, tá pronto, mãe? Não, não tá, tem que esperar esfriar. Aí espera esfriar, come a pamonha e beleza. Aliás, esse negócio de comer pamonha é algo, de alguma forma, sério. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente compra pamonha. Uma amiga minha esses dias, tempos atrás, aí ela comprou uma pamonha na feira. E na metade da sua pamonha havia um band-aid. Então, de alguma forma, é perigoso, né? Porque às vezes a pessoa devia estar lá ralando milho, cortou o dedo, põe um band-aid e, de alguma forma, foi no meio do creme.
Infelizmente, ela estava no meio da pamonha, né? Se tivesse no começo, ainda dava para deixar quieto, mas, né? Eu acho que depois disso ela nunca mais vai comer pamonha na vida. Mas, meus irmãos, olha só, a gente vive numa geração impaciente, a gente quer tudo para ontem, tudo para agora, né? Outra coisa da perseverança, a gente não é perseverante. A gente vive numa geração que não persevera. Quer ver um exemplo? Disciplina espiritual. Segunda-feira é um dia bom para você começar, não é? Todo mundo começa tudo na segunda. Dieta, leitura bíblica, oração. Não, segunda-feira eu começo. Quarta acabou. Não tem mais. A gente não persevera nas disciplinas espirituais. A gente não ora regularmente. A gente não lê a Bíblia regularmente. Outro exemplo de perseverança na família. Casais. Hoje a gente vive numa sociedade descartável. Hoje, para você fazer uma janta, chamar os amigos para o churrasco, né? Ao chamar, você falar que vai fazer churrasco na tua casa, parece uns 15, né? E aí, você sabe que depois do churrasco fica aquela louça para você lavar. Então, às vezes é mais fácil a gente usar as coisas descartáveis, que a gente joga fora. Então, você usa pratinho, copo, né? Depois joga fora. Infelizmente, essa ideia tem entrado, inclusive, nos nossos lares. O casamento hoje tem se tornado descartável. Então, hoje, se não está dando certo, é mais fácil arrumar outra esposa. Ou arruma outro esposo. Por quê? É mais fácil do que perseverar. Do que ter paciência em momentos de tribulação, do que ter perseverança. Quando nós confiamos em Deus, nós enxergamos em meio à tribulação a perseverança. Tá? Então, nós devemos perseverar naquilo que compreendemos que seja o que Deus quer para a sua vida. Tá? Muitas das vezes a gente tem uma visão muito pessimista das coisas. Tá? E isso acaba deixando a perseverança de lado. Nós devemos perseverar no caminho de Deus que nos tem proposto. Não nos contaminemos pelo desânimo. Vamos olhar pelo passado e ver aquilo que Deus tem feito por nós. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos. Quando nós confiamos em Deus, a tribulação passa a produzir o caráter aprovado, que em algumas Bíblias aparecem como caráter aprovado. Aqui está a experiência. Quando nós confiamos em Deus, a tribulação passa a produzir experiência ou caráter aprovado. Em algumas versões mais antigas, essa palavra aparece como um teste. O teste no original significa dokimé. E ele é utilizado para se referir a um metal submetido ao fogo a fim de limpar as impurezas. Então, todos nós casados aqui temos uma aliança de ouro, de alguma forma. Para ela chegar nesse processo, ela teve que passar por um período de purificação. E esse período, muitas vezes, é o fogo que faz esse processo. Todos nós temos facas em casa, não temos? Às vezes você tem aquela faca bonita de churrasco, né? Como que você acha que aquela faca chegou até você? O processo que ela teve que passar para ela ficar afiada, para ela poder cortar sua carne bonitinha. Fogo, muito fogo. Fogo, fogo. Outra coisa, se a gente pegar um vaso de barro, acabamos de fazer o vaso de barro, a gente coloca ele no sol, ou no calor, no forno, o que ele faz? O vaso. O vaso vai ficar firme, bonito, a gente vai usar esse vaso, não é? Exato. E se a gente colocar uma margarina no fogo? Derrete. Né? Derrete. Então, meus irmãos, quando a gente enfrenta a tribulação com paciência, o homem ele emerge da batalha mais forte, mais puro e melhor e mais perto de Deus. Mas isso quando nós confiamos em Deus. Então, quando nós passamos pelas tribulações com paciência e perseverança, nós conseguimos transformar o impacto que nós recebemos do sofrimento em impulso. Pega a vida de José, por exemplo. O que esse jovem não passou? Vendido pelos irmãos, foi para a casa de Faraó. Potifar lá faz uma trama para ele, falando que ele tinha pegado a Potiféia, mulher de Potifar. E aí, o cara ele fica preso, injustamente.
E ele faz o quê? Ele se desespera, não é? Não é assim que conta a história? Ele fala, Deus, como que o Senhor pode me permitir uma coisa dessa? Primeiro eu sou vendido pelos meus irmãos. Agora me levanta uma calúnia e eu fico aqui preso, com o padeiro e com o copeiro, que não quer cooperar com nada. E é isso que o Senhor me dá? É isso que o Senhor me dá em troca por confiar em Ti? Foi isso que José fez? Não, absolutamente não. Permaneceu em silêncio, confiando em Deus. E a gente sabe aqui, resumindo toda a história de José, José foi um cara que ajudou a salvar milhares de vidas através da fome que havia naquele local, através da sua esperteza dada por Deus. Ele soube guardar aqueles mantimentos e suprir aquele período de fome, né? O que José fez em meio à tribulação? Transformou impacto em impulso. Muitas das vezes a gente faz ao contrário, gente. Aliás, a nossa geração de hoje, dos nossos jovens, ela não está preparada para o sofrimento. Quer ver um exemplo? O adolescente acaba, primeiro namorado, o adolescente está lá namorando, termina o namoro, tira a vida. Por quê? Não está preparado para lidar com situações adversas. Não está preparado. Isso é óbvio que não estou generalizando em todos os casos de suicídio, mas isso vem crescendo cada vez mais, né? Os nossos jovens não estão preparados para lidar com situações adversas. E tudo isso, meus irmãos, por causa de uma superproteção nossa como pais. A gente quer privar os nossos filhos de passar, às vezes, por períodos de sofrimento. A criança, desde pequeno, tem que aprender que em momentos da sua vida, ela vai ter que ouvir o não e ela vai ser contrariada. Ah, mas eu queria isso, não sei o que lá. Não, então eu não te amo mais. Beleza. Tem um psicólogo que ele fala assim, que ele chegou para a mãe dele e fala, mãe, eu vou pro carnaval, não sei o que, fazer dançar lá. E aí a mãe dele fala assim, não, você não vai. E ele responde para a mãe dele assim, falou assim, ah, é? Então eu não te amo mais por causa disso. Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim, mas quem é que disse que eu quero o seu amor? Imagine uma mãe virando para o filho fala, agora ganhei o discurso com a minha mãe, agora eu pego a minha mãe, não vou mais amar a senhora também. Ah, e a mãe responde, ah, e quem disse que eu quero o seu amor? Depois dessa, enfiava a viola no saco, né? Imagine o estado emocional desse menino na época. E aí ele foi entender, esse psicólogo, ele fala que ele foi entender que o amor é um sentimento muito sofisticado. E que o amor exige algumas condições, pré-condições, para que ele aconteça. E uma das coisas é o respeito. Você só tem o amor com respeito. Se você respeitar a sua mãe, você ama ela. Primeira condição do respeito, depois o amor. E isso, infelizmente, a nossa geração sofre e padece por isso. Outra coisa, meus irmãos, que podemos falar sobre a falta de caráter, a gente vive num país que é cheio de caráter, né? Inclusive na política. Nós temos vários exemplos de pessoas honestas, né? Pessoas com boa índole, que governam muito bem o país. Vocês devem estar achando que eu não estou falando do Brasil, né? Não pode ser. Infelizmente, meus irmãos, a gente vive numa época em que passar o outro para trás é uma coisa comum. Dizer uma mentirinha de vez em quando é normal. Se você achar 10 ou 20 reais na rua, pega, porque achado não é roubado. Não é essa a ideia que se passa? Ué, achado não é roubado, então é meu. Pronto. E isso, inclusive, está dentro de nós cristãos algumas vezes. Sky Gato, por exemplo, é uma coisa que, de alguma forma, a gente acaba roubando sinais de outro. Aparentemente, parece ser algo normal. E a gente pode usar aquela justificativa, ah, mas eles roubam mesmo? Ah, então eu quero dizer que eu faço mesmo, então. É essa a ideia. Onde está o nosso